Todos amados com a paz do Senhor. Queridos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje está chovendo muito aqui na minha cidade, cidade de Castanhal, no Pará. Mas nós vamos fazer a obra do Senhor assim mesmo, queridos. Está chovendo bastante, graças a Deus. Mas nada que venha nos impedir de fazermos a obra do Senhor. Portanto, vamos iniciar este vídeo com uma pequena oração, queridos, dando início a essa pequena obra desta tarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concedes, de nós fazermos mais este vídeo para este canal. Pai Santo, que este vídeo vá ao alcance de todos aqueles, meu Pai Santo, que Tu pretende alcançar, meu Pai querido, através dele. Faz a Tua obra, Pai querido, em cada uma vida que necessita de Ti, que necessita ouvir a Tua palavra, que necessita ter o seu coração alcançado pelo Espírito Santo, tocado profundamente pelo Teu agir. Oh Pai querido, que essas pessoas recebam este vídeo nas suas vidas, e que a Tua palavra lhe alcance profundamente e traga para Ti, ó Pai. E aquele que já está em Ti, ó Deus, que seja afirmado, seja edificado pela palavra, que vão ouvir nesta tarde através deste vídeo. Muito obrigado, ó Pai. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui sendo um canal, Jesus, para que Tu faças a Tua obra através de nós. Portanto, meu amigo, faz a Tua obra, Jesus querido. Que este vídeo, Santo, chegue nas pessoas que Tu queres alcançar, que Tu queres buscar para Ti, ó Santo, levando paz, levando tranquilidade, levando esperança, libertação, refrigério, lhes abrindo um caminho. Jesus, querido, o caminho que vai trazer a cada um a Ti. Ó Jesus Santo, faz a Tua obra. Espírito Santo, esta obra é Tua, meu amigo, faz conforme a Tua vontade. Vem pregar através de nós, Espírito Santo. Vem tirar todo o impedimento, Espírito Santo, e que esta obra, que esta palavra alcance as vidas, traga entendimento, lance por terra, Espírito Santo, todo o impedimento, que esta palavra alcance cada coração, que Tu tem interesse de alcançar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, a nossa palavra desta tarde está contida no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 40, que diz o seguinte, a epígrafe: Filipe e o eunuco etíope. E diz assim o versículo de número 26: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem o contará à sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glórias a Deus. Queridos, eu espero que este vídeo não vai ficar escuro, porque está escuro aqui, mas se ficar, você ouve a palavra do Senhor, né? Glórias a Deus. Queridos, nesta palavra que nós lemos aqui, quem conhece a palavra de Deus, ou para quem não conhece, esta passagem a respeito do discípulo Filipe e o eunuco etíope, está escrito no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 6. E para como nós sabemos, o livro de Atos, ele o livro de Atos foi onde foi anotado todos os acontecimentos sobre tudo o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus e passou o seu ministério aos homens, a saber, aos seus discípulos, né? Entre eles, na liderança, os 12 apóstolos, né? Então, queridos, esta passagem aqui, ela aconteceu bem depois que Jesus subiu aos céus e passou o seu ministério para os apóstolos. E o que foi que aconteceu aqui? Aqui é citado que Filipe, um dos apóstolos de Jesus, cheio do Espírito Santo, já cheio do poder de Deus e levando adiante o ministério de Jesus, ele foi incomodado, ele foi chamado pelo anjo do Senhor, que chegou para Filipe e disse: olha, Filipe, ali no caminho, a banda do sul, né, o caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, está deserto. E o Filipe, ele levantou-se e foi para este caminho. Então, queridos, o que foi que aconteceu ali? Vamos ler novamente o versículo 26 e daqui nós vamos começar a entender melhor. Diz assim o versículo 26: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O versículo 27 diz: e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, o tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Filipe, discípulo de Jesus, agora cheio do Espírito Santo, deu continuidade ao ministério de Jesus na face da terra. Então, queridos, o que é que eu quero ressaltar aqui neste primeiro versículo? Que quando Jesus subiu aos céus, voltou para os céus depois de terminado o seu ministério na terra e passado o seu ministério aos homens, ele também passou o poder que estava nele, ou seja, ele passou o poder que seria necessário para que aqueles homens levassem adiante o ministério de Jesus, que não era material. O tempo todo, queridos, o ministério de Deus, a obra de Deus na terra não é material, ela é espiritual. Então, queridos, quando Jesus veio na terra para fazer e para implantar o seu ministério, ele não só passou o ministério, como ele também passou o poder de Deus, porque isto seria necessário.
Por isso, quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo veio dar continuidade ao Evangelho de Cristo na face da terra, no lugar de Jesus. E ainda hoje o Espírito Santo está por aqui fazendo esta obra. E agora, queridos, o Espírito Santo está levantando novamente o ministério de Jesus. Agora, para dar encerramento ao ministério de Jesus na face da terra, o Espírito Santo está levantando poderosamente para que este ministério venha dar cabo e com isso levar para os céus a sua igreja, porque este é o grande interesse de Jesus, o grande objetivo de Jesus com seu ministério na terra é levar a sua igreja para os céus, para morar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente. Então, queridos, este Espírito Santo que foi mandado por Jesus depois que Jesus subiu aos céus, ainda está aqui até hoje. E naquele tempo, naquele início, queridos, este Espírito Santo usava os apóstolos deixados por Jesus, aqueles discípulos deixados por Jesus, incumbidos do seu ministério, de dar continuidade ao ministério de Jesus. O Espírito Santo os usava poderosamente. Prova disto foi o que aconteceu aqui com Filipe, um dos apóstolos de Jesus. Filipe estava num determinado lugar e de repente o anjo do Senhor falou para ele: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O anjo veio e falou só isso para o Filipe. E o Filipe foi, porque ele estava sendo devidamente orientado pelo anjo do Senhor. E Filipe imediatamente levantou-se e foi para aquele caminho que descia para Jerusalém. E lá, naquele caminho deserto, o que foi que aconteceu? Vamos ler aqui o versículo 27. E levantou-se e foi este um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era subtendente de todos os seus tesouros, o tinha ido a Jerusalém para adoração. O anjo, queridos, não falou para Filipe quem estaria ali, o que iria acontecer. Mas como Filipe, recebendo a mensagem do anjo, ele já sabia que alguma coisa aconteceria ali. Então, imediatamente, Filipe foi. E ali ele se encontrou com este mordomo-mor, ou seja, o chefe dos mordomos da rainha de Candace. Aquele homem, ele ia passando naquele lugar, na sua carruagem, e ele ia lendo, eu não digo a Bíblia, mas ele ia lendo já um livro que ele lia a respeito de Jesus. Então, Filipe, chegando ali, vendo aquela situação, ele correu e subiu naquela carruagem junto com aquele homem. E aquele homem, na sua curiosidade, não entendendo o que estava lendo, perguntou a Filipe. Aqui no versículo 28 diz assim: e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Aquele mordomo, ele havia ido adorar em Jerusalém. E ele, de alguma maneira, conseguiu ali algum escrito que falava sobre Jesus. E ele ia lendo aquele escrito de volta para sua terra e não estava entendendo. Então o Espírito do Senhor mandou que o Filipe se ajuntasse àquele carro para evangelizar aquele homem, porque aquele homem já tinha muito interesse, ele estava muito interessado no que dizia concernente a Jesus Cristo. Então, aquele homem precisava de alguém que o ajudasse naquilo, porque ele queria entender, ele tinha um profundo interesse e queria entender algo mais a respeito de Jesus.
Então, aqui no versículo 29 diz: e disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a este carro. E o 30 diz: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? No versículo 11 diz: e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Olha o que está escrito aqui, meus queridos. O Filipe aproximou-se daquele carro, subiu naquele carro juntamente com aquele homem, obedecendo ao mandado do Espírito Santo, e imediatamente ele pergunta para aquele mordomo se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E o mordomo diz: como eu posso entender se alguém não me ensinar? Então, queridos, com isso nós vemos a grande necessidade de discípulos, de ensinadores da palavra de Deus, de ensinadores do evangelho do reino, aquele evangelho trazido e deixado por Jesus na face da terra. Não é qualquer evangelho, queridos, não é qualquer ensinamento. E para isto, a necessidade do poder do Espírito Santo, para que a obra de Deus seja feita. O Filipe não sabia que aquele homem passaria naquele lugar. Filipe não saberia. Então, o que aconteceu, queridos, aqui? O Espírito Santo, que sabia, veio a Filipe e falou para ele: olha, vai para aquele caminho de Gaza que vai para Jerusalém, que está deserto. Agora, como foi que o anjo falou com Filipe, queridos? Porque Filipe não era uma pessoa natural. Filipe era um profundo homem de Deus, que tinha a sua vida entregue a Deus, entregue a Jesus. E Filipe era profundo na sua intimidade com Deus. Ele conhecia o sobrenatural e conhecia a voz de Deus e do seu Espírito Santo. Tanto é que quando o anjo falou com Filipe, Filipe sabia que era o anjo de Deus. Queridos, o que é que eu estou dizendo aqui? O que é que o Espírito Santo está nos dizendo? Que a obra de Deus é sobrenatural, meu querido. A obra de Deus não é qualquer coisa. Nós precisamos, para fazer esta obra, ser cheio do Espírito Santo e ser conhecedores do sobrenatural de Deus, porque a obra de Deus, queridos, ela é sobrenatural, ela não é material, ela é profundamente sobrenatural. Então, Filipe, queridos, entendendo tudo isto, chegou naquele carro, subiu naquele carro, juntou-se àquele homem, amando do Espírito Santo, e perguntou a ele o que ele estava lendo, se ele entendia. E ele logo disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Aquele homem sedento de Deus, sedento da palavra de Deus, sedento, meu querido, por Deus, precisava de alguém que já tivesse uma vida profundamente firmada em Deus e no seu poder, para que esclarecesse aquele homem. Não somente esclarecesse, queridos, mas alcançasse aquele homem, porque Filipe não sabia que aquele homem estava passando ali, mas o Espírito Santo de Deus sabia, e o anjo de Deus foi e falou com Filipe, ou seja, Deus mesmo estava fazendo a sua obra através de Filipe. E aqui no versículo 32 diz assim: e o lugar da escritura aquele dia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. O 33: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. O 34 diz: respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Queridos, preste atenção e mais um detalhe aqui. Quando Filipe foi levado àquele carro, ele foi levado ali para falar a respeito de Jesus para aquele homem. E aquele homem, queridos, perguntou exatamente a Filipe o que ele estava lendo.
porque ele lia o livro de Isaías. E ali no livro de Isaías citava uma palavra, um versículo, uma passagem que Filipe precisava conhecer bem. Filipe tinha que ter profundo conhecimento da palavra de Deus, porque aquele homem estava lendo a Bíblia e não estava entendendo. Então, o que aconteceu, queridos? Filipe precisou ser bom conhecedor da palavra de Deus. E por isto, ele teve condições de esclarecer aquele homem o que ele estava lendo, o que queria dizer, de quem estava falando. Então, o Filipe, ele teve condições espirituais e materiais de esclarecer aquele eunuco quem era o profeta, de quem ele estava falando, quem era aquela pessoa, quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, enfim. Há uma necessidade, queridos, na obra do Senhor, de um grande conhecimento da palavra de Deus. E quem é que dá este conhecimento, queridos? O Espírito Santo de Deus. Que é Ele quem prega através de você, é Ele quem fala através de você. Além de você manusear bem a palavra da verdade, você precisa ter forte o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que o Espírito Santo não use apenas o seu conhecimento, mas Ele mesmo, com o conhecimento dele, venha fazer a sua obra através de você. Então, o Espírito Santo, usando Filipe, que também conhecia muito a palavra de Deus, pregou o evangelho àquele eunuco, né? E aqui, o versículo 35 diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que maravilha! Aquela passagem que aquele homem estava lendo, queridos, devidamente dirigido pelo Espírito Santo, foi apenas a passagem necessária para que Filipe falasse de Jesus para ele, né? E o versículo 36 diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, o versículo 37, é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, queridos. Não partiu de Filipe, queridos, ir atrás daquela alma. Ele não sabia que aquela alma estava passando naquele lugar. Partiu de Deus, do próprio Deus, que mandou o seu anjo e falar com Filipe, para que Filipe fosse naquele lugar em busca daquela alma. Observe com isso, meu querido, que a obra, ela é de Deus. É Ele quem faz a sua obra através de nós. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter a vida no altar de Deus. Uma vida de obediência, uma vida de negação, uma vida de renúncia, queridos. Para que o Espírito Santo possa nos preparar para que Ele faça a sua obra através de nós. Então, quando Filipe subiu naquele carro com aquele eunuco, ele foi devidamente dirigido. E aquele homem pôde externar o desejo do seu coração em aceitar Jesus, em se entregar para Jesus. Porque ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aquele homem, com certeza, meus queridos, ele só ouvia falar sobre Deus. Ele só tinha conhecimento sobre a lei de Moisés, sobre Deus, mas não conhecia nada sobre Jesus. Mas como ele era um grande amante de Deus, Deus mesmo foi em busca daquela vida, Deus mesmo foi em busca daquela alma. E levando a Filipe, Deus conseguiu isto através de Filipe. Que depois que Filipe abriu a ele o conhecimento daquilo que ele estava lendo e falando, se aproveitando daquela passagem, o Filipe anunciou, falou de Jesus para aquele homem, falou da salvação, falou da necessidade dele se entregar a Deus, e aquele homem prontamente aceitou. Certamente Filipe falou da necessidade dele ser batizado.
é com água e batizado no Espírito Santo. Aquele homem entendeu, queridos, e prontamente aceitou. E o que aconteceu com isso? O homem viu pelo caminho que ali tinha água. Imediatamente ele disse: olha, ali tem água, tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado, que eu me entregue para Deus, que eu pertença a Deus, que eu seja filho de Deus? Aí o Filipe disse: olha, é necessário que tu creia de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, naquele tempo, querido, estava difícil das pessoas crerem que Jesus era Filho de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas, judeus principalmente, eles conheciam Deus por causa de Moisés, da lei de Moisés e toda a história do povo de Israel. Eles não tinham muito conhecimento sobre Jesus. Alguém que conhecesse Jesus e aceitasse era uma maravilha. Então aquele homem, ele conheceu, ouviu falar de Jesus, recebeu Jesus e o aceitou com uma única pregação do apóstolo Filipe. Olha que maravilha! Era o Espírito Santo fazendo a obra através de Filipe. E aqui, 37 diz: e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O 38: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o não o viu mais. O eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Queridos, olha o que aconteceu aqui. Aqui está dizendo que Filipe, ele foi no carro, naquela carruagem com aquele homem. Eles desceram em algum lugar que tinha água. Filipe o batizou e imediatamente o Filipe sumiu. E aquele homem não viu mais a Filipe. Mas o que foi que aconteceu ali? Queridos, Filipe, ele foi retirado pelo próprio Deus. E Filipe recebeu na sua vida o dom da transladação, o poder da transladação. O que é isso? É o poder do Espírito Santo de tirar uma pessoa de um lugar e levar para outro lugar de maneira espiritual, de maneira sobrenatural. Filipe sumiu daquele homem ali e já apareceu em outro lugar. Então, queridos, o que foi aquilo? O Filipe sumiu, aquele homem não viu mais a Filipe. E Filipe apareceu, o próprio Espírito de Deus transladou Filipe, tirou de perto do homem e levou para outro lugar. Então, o que aconteceu, queridos, ali? Uma ação espiritual muito grande. Ah, irmã, mas só aconteceu naquele tempo, não vai acontecer mais. Vai acontecer, meu querido. Tem que voltar a acontecer, meu amado. Porque para isso nos chamou Jesus e nos encheu do seu poder e disse que aquele que cresce veria coisas maiores do que aconteceu no tempo de Jesus. Faria coisas maiores do que Jesus fez. E os discípulos que sucederam Jesus, queridos, fizeram coisas maiores das quais Jesus fez. Então, queridos, isso acabou? Isso encerrou? Não tem mais? Não, queridos. Isso está parado porque nós mesmos o paramos. Nós mesmos paramos porque, queridos, a maioria do povo que se chamava povo de Deus se afastou do verdadeiro evangelho. Se afastou do evangelho espiritual, do evangelho de poder trazido pelo próprio Jesus e passado aos homens juntamente com o Espírito Santo. Nos afastamos do evangelho de Cristo e agora nós temos que retornar para este evangelho poderoso. E para isto, querido, nós precisamos retornar para uma intimidade muito grande com Deus, para uma vida de arrependimento, de convertimento, para que o Espírito Santo venha nos tomar, nos purificar e nos preparar para fazermos esta grande obra para Deus, dar continuidade no Evangelho de Cristo, exatamente como deu continuidade à igreja primitiva. Temos que fazer isso novamente, queridos. E para isso nós precisamos voltar aos braços do Pai. Aqui o versículo 40 diz: e Filipe se achou em Azoto,
e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha o que aconteceu aqui, queridos. O versículo 39 diz: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Queridos, olhe esta passagem. Olhe que poder sobrenatural foi usado, queridos, neste episódio aqui. Depois que o Filipe, ele se encontrou com aquele homem, depois que o Filipe o evangelizou e eles desceram na água, o Filipe o batizou nas águas, o próprio Espírito Santo tomou o Filipe. E em seguida o Filipe foi encontrado, se achou em Azoto. E dali ele deu continuidade, continuou a sua obra. Que ministério sobrenatural, queridos. Que ministério maravilhoso, que coisa tremenda. É isto que Jesus tem para nós. Queridos, nós todos sabemos que o Evangelho de Cristo está em uma situação deplorável. Aliás, não é o Evangelho de Cristo, é o que se chama hoje de Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo ainda é aquele que ele veio trazer. Ainda é aquele que ele passou à igreja primitiva. Não mudou nada e não mudará. O Evangelho de Cristo continua sendo o mesmo. Isto que está sendo pregado hoje em dia é um evangelho de engano, evangelho de portas largas, sem santidade, sem pureza, sem renúncia. Não é o Evangelho de Cristo? Para nós levarmos a obra de Cristo sobre a face da terra, queridos, primeiro existe uma necessidade de uma preparação espiritual, material e física para que nós possamos ser preparados para levar isto adiante. Portanto, meus amados, nós estamos nos últimos dias. E o Evangelho de Cristo, trazido por Ele mesmo e passado aos homens, precisa ser dado continuidade, com o mesmo poder, com a mesma qualidade, queridos, com a mesma pureza, com a mesma verdade, com que Jesus trouxe para seus discípulos. Agora é a nossa vez. E nós precisamos descer profundamente, queridos, na presença de Deus, na intimidade com Deus, buscando no jejum e na oração, para que Ele nos dê profundo entendimento da palavra e nos prepare para receber os dons espirituais, para que nós possamos levar isto adiante. Chegou a nossa vez, queridos, e o Senhor está nos chamando, porque Ele está promovendo o último avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. E Ele precisa de mim e de você para que nós possamos fazer esta obra para Deus sobre a face da terra, neste último momento em que Jesus vai levantar, está levantando novamente o seu evangelho poderoso, o seu evangelho verdadeiro, para encerrar a sua obra aqui na terra, encerrar o seu ministério e assim levar a sua igreja consigo para os céus. Para isso Jesus está nos chamando, porque esta igreja precisa ser preparada, assim como foi preparado aquele eunuco. Observe, queridos, a necessidade do eunuco, o desejo de se entregar a Deus e como Deus mesmo foi em busca daquele homem, usando o seu discípulo de nome Filipe. É deste jeito sobrenatural que o Senhor quer nos usar. Mas para isso nós precisamos correr para uma intimidade real e verdadeira. Para que desse jeito o Senhor possa nos usar nesta última hora. Glórias a Deus, queridos. Vamos orar agradecendo por esta palavra, agradecendo por esta oportunidade, queridos. E se você encontrar este vídeo pela internet, queridos, assista. Dê o seu like, comente, compartilhe, ore, queridos, para que esta obra siga adiante, faça parte dela.
Nós estamos tendo, queridos, uma grande dificuldade de visualização. E eu acredito que o Senhor, a partir de agora, vai levar esta obra adiante, queridos. Porque nós estamos tendo uma grande dificuldade. Este canal, quando começou, ainda tinha algumas, não eram tantas, mas tinha visualizações. Mas agora, queridos, houve um trancamento, né? Deus permitiu isso, mas agora, queridos, se você achar este vídeo, queridos, assista e nos ajude nesta obra, orando e compartilhando para que este canal, queridos, seja divulgado, levado adiante, queridos, nos ajude nesta grande batalha. Vamos orar encerrando este pequeno vídeo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra que Tu nos concede esta tarde, Pai. Leva adiante a Tua obra, meu Pai querido, chamando, meu Pai, preparando, meu Pai querido, novos Filipes, Senhor, para a Tua obra. Filipes que possam fazer a Tua obra espiritual. Filipes que possam, Pai Santo, ser usado de maneira espiritual profundamente, meu Pai, assim como foi usado o apóstolo Filipe. Porque esta última hora, que Pai Santo, está requerendo ainda mais do que foi necessário naquele tempo. Mas para isso nós estamos aqui, Pai Santo. Toca nos nossos corações, ó Deus. Toca no coração de todos aqueles que Tu deseja chamar, Pai, para que a Tua obra seja concluída, meu Pai, neste tempo, Pai querido. Jesus querido, Jesus amado, faz a Tua obra, Santo. Vai em busca de todo aquele que Tu deseja alcançar. Jesus querido, e traz, porque é já a última hora, e que hajam muitos mordomos, ó Jesus querido, em busca de Ti, e muitos Filipes para ir em busca destes mordomos, ó Jesus Santo, que muitos venham se apresentar para fazer esta obra tão grandiosa, tão espiritual, Jesus querido, que é a Tua obra, principalmente nestes últimos dias. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, obrigada pela Tua palavra. Espírito Santo, vai lançando por terra todo impedimento, e que este vídeo, que este canal seja aberto ao público e muitos venham alcançar, chegar neste canal e assim ser alcançados por Ti e pela Tua palavra. Esta obra Tu, Espírito Santo, faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, queridos. Muito obrigada a todos, que Jesus os abençoe. Amém. Glórias a Deus.